motivou a querer fazer o concurso da Polícia Militar? Rapaz, primeiramente foi uma vontade de erguer a Briosa Corporação, envergar a farda, né, da Briosa Corporação. E segundo, também já estava cansado daquela vida que eu levava, de chegar no final do mês, as contas estarem sempre atrasadas, de você vender o almoço para pagar a janta. E principalmente o fato de ser mais útil, ser mais útil à sociedade, poder contribuir de uma forma mais ativa, né? E foi mais ou menos isso daí. Claro que tem toda a dificuldade da profissão, mas é algo que eu levo pra mim como um orgulho de estar lá dentro. Massa. Fala pra galera um pouquinho daquela sua história antes do concurso. Aquela rotina que eu acho que muitos se identificam com esse mesmo percurso, nessa mesma etapa que você passou. Fala um pouquinho sobre esse percurso antes do concurso. Bom, antes de eu começar a estudar para o concurso, pouco tempo antes eu trabalhava com carro de ovo. E aí era vexame, né? Você tentar vender um produto ali para uma pessoa que às vezes fica criticando o que você está fazendo, você não ter o respeito adequado, fora a falta de tempo, né? Tentar conciliar isso daí com outras coisas e as contas sempre batendo na porta. Posteriormente, comecei a trabalhar numa loja de roupas e era outro vexame porque a loja não vendia bem e às vezes, segundo o patrão, era culpa minha de não estar vendendo, sendo que eu não podia pegar o cliente pelo braço e botar dentro da loja, né? Foi aí que eu comecei a estudar para o concurso, vi uma oportunidade e a partir do momento que se tornou uma oportunidade também se tornou meu sonho. Então, no momento que eu comecei a dedicar a estudar, falei, não, é isso aqui que eu quero e eu vou estudar de verdade. Claro que é sempre muito difícil, estudar é sempre muito complicado, a rotina, você tentar conciliar estudo com trabalho e as contas dentro de casa, entre outras atividades, é sempre algo muito puxado, mas com o apoio do professor, né, do professor Lego e de outros professores também, e a galera que estava estudando junto comigo, eu consegui enfrentar todo dia, matando um leão por dia, né, para conseguir vencer. E é algo que às vezes é mais disciplina do que motivação, porque chega um momento que você parece que o edital não vai sair, que a prova não vai acontecer, que não é para você aquilo. Só que, como eu disse, o apoio do professor Lego também foi algo que me ajudou bastante, visto que no final das aulas sempre conversava comigo, sempre me dava aquele apoio, sempre estava disposto a corrigir mais uma vez a redação que eu tinha feito e me indicando o caminho correto. Além de tudo, me mostrando como eu poderia conseguir chegar mais adiante, né? E foi mais ou menos por aí. Cara, fala pra galera como é que foi aquele primeiro momento em que a gente se encontrou lá no curso, primeiro impacto, primeiro momento, quando você viu a figura lá e falou, porra, é esse cara que vai me ensinar a redação? Rapaz, foi um choque, porque assim, o perfil do professor não tem nada a ver com a polícia, nada a ver. Só que assim, a gente não pode ter aquele preconceito, né? Embora seja seja normal de se ter, mas eu tava ali pronto para aprender. Então se eu falei, se esse cara aqui foi indicado para me instruir, eu confio nele, tô depositando minha fé nele. Embora tenha sido um pouco complicado, né? Logo de início, aquele choque de você olhar a figura do professor e falar, porra, será que é isso mesmo? Mas dentro da sala de aula você vê a capacidade da pessoa, você vê a dedicação, o esforço, o empenho, a vontade de querer ensinar. E claro que a gente também estava disposto a aprender, né? Tem que estar disposto a abraçar as ideias. E no momento que ele abriu meus olhos para mostrar que a redação era um carro-chefe de qualquer prova, foi a hora que eu falei, porra, é esse cara mesmo que eu preciso que esteja aqui do meu lado para poder aprender, para poder seguir em frente. Cara, eu queria que você relatasse pra galera naqueles momentos de maior dificuldade, inclusive psicológica, né, por conta do edital, que naquela ocasião demorou bastante a sair. Esperamos que dessa vez não seja assim, mas enfim, edital na Bahia a gente sabe como é que é. Aquelas conversas que eu digo nosso grupo, porque era a mesma galera que se reunia no pós-aula. Sim. Como é que foram aqueles momentos pra você? Rapaz, foram momentos cruciais, foram momentos que eu considero que foram assim, divisor de águas. Poderia ser que você estivesse no mesmo lugar sem ter aquele momento, mas eu acredito que não. Por quê? Eram momentos que estavam ali mais para descarregar, para aliviar, até para você poder reclamar um pouco em relação à rotina que estava sofrendo, contar com a ajuda de quem... Saber que não era só você que estava passando por aquilo e ver quem estava realmente do seu lado, quem estava disposto a brigar com você. Inclusive hoje, alguns daqueles que estavam lá no pós-aula, hoje eu tenho a honra de estar ombreando junto a eles. E foram momentos que
levantava a moral, né? Porque é importante você estar disciplinado para estar estudando, mas é preciso principalmente você estar motivado, porque sem a motivação você não consegue seguir em frente, embora tenha disciplina, chega um momento que as coisas começam a parecer que o universo está conspirando contra, parece que as coisas não estão dando certo, parece que as coisas não vão para frente, e por mais que você estude, parece que você vai estudar a vida toda e o edital não vai sair, né? A gente ficou praticamente um ano aguardando para fazer a prova e os conteúdos foram se exaurindo, a gente já estava repetindo o conteúdo, já estava ficando chato e a rotina só apertando porque a vontade de abrir mão do emprego para estudar mais era grande, mas as contas eram maiores ainda. E aí foi um momento que o professor estendeu a mão, que outros colegas também estavam do lado e foi um momento que eu pude perceber de verdade que era aquilo que eu queria e ter alguém que acreditava no meu sonho, não só eu, foi algo que realmente fez a diferença na hora de fazer a prova, na hora de continuar estudando. Massa. Fala pra galera, a polícia é tudo aquilo que você esperava ou é mais do que você esperava? A gente sempre entra com expectativa, né? A gente entra acreditando em alguma coisa, acreditando que é de determinada forma e chega lá dentro e se surpreende, porque realmente é mais do que eu esperava. Hoje eu tive a oportunidade de presenciar coisas, de viver coisas e de poder perceber coisas que eu jamais perceberia estando do lado de fora. É algo maior do que eu esperava e no momento que se tornou um sonho, quando chegou lá dentro, os olhos chegou a brilhar, porque é algo que, embora tenha vindo de colégio militar, tenha uma noção da rotina, é totalmente diferente. É algo de se encher os olhos realmente. É um outro mundo. Você ter a honra de envergar a farda é algo que não é para qualquer um. Embora a galera estude, goste e tal, tem que estar realmente motivado, tem que estar realmente querendo, tem que estar realmente interessado, né? Porque para passar um concurso, beleza. Agora você quer ser um servidor público ou você quer ser um policial militar? Então tem que pesar na balança para saber essa diferença. E hoje eu digo, eu nasci para ser policial militar. Show de bola. Velho, eu queria que você agora, depois da coisa toda, do peso saindo um pouco, né? Depois daquela coisa, aquela áurea, né, se exaurindo, queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá iniciando, que tem o mesmo sonho que você, ou que era você naquele momento, dos milhares que são outros Gabriéis naquele momento. Qual mensagem você deixa pra eles? Cara, é um pouco difícil deixar uma mensagem só, porque eu não tenho como saber da dificuldade de cada um, mas eu posso imaginar. Eu sei que é algo que realmente é puxado, eu sei que vários devem estar ouvindo piada de padrão, deve estar sendo desmotivado enquanto estuda, deve estar sendo talvez até motivo de vexame, né? Quando fala que quer ser policial militar, a pessoa talvez por frustração tenta desenganar cada um dos seus sonhos, mas cada um de vocês está sonhando, mas cara, não desista, não dê pra trás em momento nenhum. Tente não pensar em desistir, mas se pensar, não desista, porque tem uma grande diferença entre desistir e só pensar, porque a falta de motivação às vezes bate, o cansaço bate, a rotina cansa, o estresse toma conta, às vezes até o pensamento que você tem em relação a se eu não passar nesse concurso eu passo no próximo, já é algo que te deixa desmotivado. Não pense dessa forma. Tente sempre se motivar e eu tenho certeza que se você precisar da ajuda do professor Lego, ele vai estar ali do seu lado se caso necessário for. Tanto para um conselho, quanto para uma correção de uma redação, até para uma ajuda talvez pessoal, caso você esteja precisando. E eu não sei da fé de vocês, mas eu particularmente acredito muito em Deus. E antes do meu coturno ir para o chão, primeiro foram os meus joelhos dobrados. Então é isso, mantenha o foco, mantenha firme, continue estudando. Eu sei que todo mundo fala isso, mas o caminho é por aí. Se você já deu o primeiro passo, é o momento mais difícil. O resto você consegue empurrar tranquilo, consegue passar tranquilamente. Porque a partir do momento que você começa a estudar, nada mais te para. Você vai e começa a se motivar, começa a se dedicar, até você conseguir conquistar seu objetivo.